Olá pessoal, começa mais um programa Avanço Tecnológico. Hoje o programa está muito especial, nós falaremos sobre o efeito da tecnologia no corpo humano e como a questão de postura, dentre outras características, tem modificado a estrutura nossa, né, e dado alguns efeitos que a gente vai explicar para vocês nesse programa. Para isso, eu tenho a honra de receber aqui meu amigo, o Debson Andrade, ele que é proprietário da Reflexoterapia, e ele é um reflexoterapeuta, é isso mesmo, né? Reflexoterapeuta, especialista nessa área de massoterapia e tudo mais, e vai passar informação e dica para vocês, tá? Então acompanha aí os 3 blocos, está imperdível. Debson, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui, participar do nosso programa, é muito importante recebê-lo aqui, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço nessa oportunidade de poder estar passando um pouco dessa experiência, desse conhecimento com cada um de vocês. Legal. A gente estava falando, até eu não sabia, né? Então existe a massoterapia, né? O que é massoterapia? Então, massoterapia ele envolve várias técnicas, né, de massagem, né? E dentro dessas tem a reflexoterapia, a auriculoterapia, que também é através da orelha, né? São pontos específicos, né? Massagem relaxante. Então, são técnicas que ajudam a pessoa no seu bem-estar, na qualidade de vida, né? Até mesmo no dia a dia que ela possa estar passando, né? Você falou sobre aquelas ventosas, né? Eu já vi que o pessoal põe aquelas ventosas nas costas. O que é aquilo lá? Isso, ventosa terapia é uma técnica também. Mas está dentro da massoterapia. Exatamente. Interessante. Então, ela cria vácuo, né, na pele, né? E você coloca o copinho e gera um vácuo na pele, ativando a circulação sanguínea. Né? Então, quando ativa essa circulação sanguínea, ela libera tecidos, né? Trabalha os tecidos musculares. Legal. E uma vez liberados esses tecidos musculares, né, aumenta o oxigênio, né, nesses tecidos. Então, quando é aumentado esses tecidos, melhora a circulação sanguínea, aquela tensão, aquela dor física, o incômodo que a pessoa pode estar sentindo é onde há essa melhora, né? Com essa ativação da circulação sanguínea e liberação dos tecidos musculares. E a Reflexoterapia, ela é uma empresa, ela faz esse tipo de massagem, esse tipo de... tem essas técnicas, ela usa essa técnica, mas ela está onde? Está aqui no Vale mesmo? Exatamente. Eu resido em Pindamonhangaba, né, onde tem a reflexoterapia, e eu trabalho essas técnicas, né? Então, legal. A reflexoterapia, ventosoterapia, a massagem relaxante também, e tem aquela quick massage, que de repente é para a empresa, presta serviço em Pindamonhangaba. Legal. Então é muito bom. De repente não tem muito tempo dentro de uma empresa, mas ela encaixa bem para os funcionários lá. Assim, a gente está falando, a gente está vivendo um momento de pandemia ainda, né? A gente espera que no futuro não tão distante a gente consiga sair dela. Hoje, o efeito, por exemplo, dessa pandemia no corpo humano, você tem notado, por exemplo, antes da pandemia e agora com a pandemia, né? Diferenças dos seus clientes têm tido características diferentes em termos de consequência para o corpo, de ficar mais paradas, coisas todas? A princípio, a interferência do trabalho, da tecnologia no corpo humano, ela sempre tem. Sim. Né, devido a uma ergonomia, uma postura, uma má postura. Legal. Né? Ou dependendo do funcionário na sua empresa, na sua função, ele tem que ficar muito tempo numa posição. Ele fica muito tempo em pé, né? Exato. Um esforço repetitivo, seja de braço, de perna, ou de postura, de coluna. Então tudo isso vai agravando. E dependendo da carga horária que esse funcionário tem, acaba acarretando muitas dores físicas, muitos problemas emocionais. É mesmo? Enfim. E como você disse, né, a pandemia meio que mudou toda essa estrutura. Né? Então ela veio para mudar toda uma situação da humanidade. Então pessoas que eram acostumadas, um professor, né, você é professor, sim, sair da sua casa, pegar seu carro, ir para uma estrutura física, né, ir lá, tal. Então isso para você de alguma forma era normal e você já tinha adaptado aquilo. Sim. E hoje não, hoje você tem que entrar dentro do seu quarto, montar uma estrutura totalmente diferente, isso já mexe com o seu psicológico, o emocional. E quando você tem que montar aquela estrutura diferente para você passar um conteúdo para vários alunos conectados, né, nessa tecnologia, então gera uma outra coisa, uma má postura na frente do computador, uma postura de braço, de mão. Então isso diretamente interfere no físico.
aquela dorzinha que você não sentia começa a aparecer, aquele incômodo na coluna, ou até mesmo perna, porque muito tempo sentado. Muito tempo sentado. Isso acaba interferindo diretamente na qualidade de vida das pessoas, né? Uhum. E você percebe realmente isso, essa diferença antes e pós-pandemia? Tem tido aumento dessa... Olha, acontece muito situação, isso. né? O porquê? A pessoa ela tinha aquele ritmo de trabalho, de executar bem Uma feito, dinâmica, né, de trabalho dia a dia, exato. né? E como mudou isso, ela ficou meio que perdida. E tem um agravante, não sei se você entende dessa maneira. O jeito que essa pandemia veio foi meio que impactou diretamente na pessoa, como assim, você vai morrer, você vai pegar esse vírus. Essa questão emocional muito forte, né? Então ela veio de uma maneira que impactou no emocional da pessoa. Ela tinha uma vida, trabalhava, uma carga pesada de horário, mas ela conseguia administrar. E quando essa pandemia veio e colocou para ela, ó, não sai, você vai adquirir esse vírus, você vai passar para alguém ou você vai morrer. É verdade, ficou meio então traumático, isso tem muitas pessoas até hoje estão paradas, estagnadas e sem conseguir caminhar por causa desse vírus, dessa situação que foi colocada, que a gente também não pode descartar. Sim, a gente tem que tomar isso. todos os cuidados, Sim. todo o distanciamento, né? E para que isso possa passar o mais breve possível. Mas em contrapartida, pessoas ficaram uma depressão, uma angústia, medo. Então essa característica, porque assim, uma coisa é eu trabalhar, por exemplo, home office, Sim. Da qual eu vou me movimentar menos, né? Com o uso da tecnologia isso me possibilitou usar trabalho remoto. Sim. Mas por outro lado, essa indefinição ou essa preocupação, ela pode de alguma forma atrofiar, eu posso, prejudicar o meu corpo, não somente por ficar parado, mas por outras características emocionais. Isso também acontece. Isso, porque ela te trava. Consciente e o ou corpo vai inconsciente. sentir isso de alguma forma, né? Sente, reflete diretamente. E qual o benefício da reflexoterapia nisso? A gente estimula ponto específico nos pés. Então toda a nossa estrutura corporal ela está divididinha certinho nos nossos pés. Todos os sistemas que compõem o nosso corpo. Então quando eu estimulo esses pontos, eu faço esse mapeamento, eu começo a entender como é que você está fisicamente e emocionalmente. Que legal. E até mesmo onde interfere no seu comportamento. Seja com a sua família, no seu trabalho, né, no seu lazer. No dia a dia, no dia a dia. Então, quando eu estimulo, e o bacana, o diferencial, é que eu não preciso invadir a sua privacidade. Não é invasiva nesse sentido. Entendi. Não somente fisicamente, ela não é invasiva, não causa nenhum efeito colateral negativo, mas ela não interfere, ela não é invasiva nesse sentido emocional. Eu entendo o que você está passando, o que é forte para você, assim, no sentido de estresse, tensão, ou até mesmo um trauma, de repente, que você pode ter tido através dos pés, dependendo do formato do pé, do jeito que está os pés. É até bem interessante. A gente vai para um breve intervalo. Sim. Eu gostaria que você continuasse com esse assunto, porque eu queria até avaliar esse avanço dessa tecnologia nesse mapeamento. E eu vou deixar o pessoal curioso também. Vamos para um breve intervalo. Voltamos já para o programa Avanço Tecnológico. Ok. Olá pessoal, voltamos para o programa Avanço Tecnológico. Esse programa nós estamos falando sobre o efeito da tecnologia no corpo humano e algumas técnicas até milenares, da qual o Debson vai entrar mais a fundo, né, que ajuda a minimizar esse impacto. Então, para isso, eu estou recebendo o Debson Andrade, ele que é reflexoterapeuta e é proprietário da empresa Reflexoterapia e especialista nessa área, está passando toda a informação e conhecimento para nós. Mais uma vez, obrigado, viu, Debson, por você ter vindo aqui, né, tá compartilhando sua experiência e conhecimento aos nossos telespectadores. Como é uma técnica milenar, a técnica em si não teve tanta evolução em termos de tecnologia, isso mesmo, né? Dependendo mais no conhecimento, que você tem sempre estudos, né? Você vai ter que estudar, corpo humano, parte emocional. Contínua, né? Mas ao aplicar ela
é mais manual mesmo. Aí é manual mesmo. Por exemplo, não existe um sistema computacional que consegue identificar essas características? Isso não, eu, sinceramente, para você, eu desconheço. Ah, é? Se tem, eu não conheço até agora. Posso até ver isso. Sim. Mas a aplicação dela é mais manual. De você sentir o que a pessoa está passando, né? Tem uma certa pressão que você vai estimular. Né? O que existe é algum instrumento, pode ser uma madeira, um ferrinho, que você consegue fazer o estímulo também nos pés da pessoa. E o que acontece é que, em função do estresse, da tecnologia do dia a dia, que cada vez mais as pessoas estão correndo, né? O tempo, parece que 24 horas não dá tempo de fazer tudo. Tem aumentado, então, a necessidade de utilização dessas técnicas? É interessante você abordar isso, porque o que acontece? Hoje, 70%, 80% do problema físico vem do emocional. Ah, é? Porque impacta diretamente na pessoa, porque lá no seu trabalho, lá na empresa, onde você executa a sua área profissional, você de alguma forma tem uma pressão. Sim. E você tem que dar resultado. Ou até mesmo dentro da sua casa. Sim, com certeza. Né? De repente eu sou pai, você é pai, então todos os afazeres, os compromissos no seu dia a dia tem uma pressão e você tem que dar resultado. Então isso de alguma forma, se você não consegue equilibrar aí dentro, vai causar algum problema para você, físico e emocional. Aí sim, mas em função dessa tecnologia, do aumento da tecnologia e tudo mais, tem aumentado a demanda e a necessidade de pessoas procurando esse tipo de técnica. Exatamente. Então, quando a gente estimula esses pontos, né, ponto específico, é bom falar que não é uma massagem. Então, entra mais como um tratamento terapêutico. Ah, legal. Então, as pessoas vêm já com esse quadro. Débora, eu passo por isso, eu sinto isso. E quando você vai mapeando, ela consegue identificar, prevenir, né? Porque você vai estar estimulando o seu corpo, o seu sistema nervoso já vai ficar equilibrado juntamente com o emocional e você trata. Daí você começa a entender o que emocionalmente ela está passando. De repente nem é por causa da pandemia, dessa pressão de hoje, mas é algo que aconteceu 10 anos com ela, ou 20 anos, e ela traz. E ela está de repente amarrada por aquele passado, por aquela situação, que quando vem ao conhecimento dela novamente, ela trava. E assim, que dica que você dá para o profissional, por exemplo, que está trabalhando no home office, né? Que fica muito tempo sentado? Existe uma postura correta para sentar, para evitar esse tipo de consequência? Exatamente. A pessoa, primeiramente, ela tem que começar a entender quem ela é. Né? Quem que é o Debson, quem que é o Renato, até onde ele pode ir em administrar essa empresa que é o nosso corpo. Né? Então, quando ele começa a identificar isso, a postura é muito importante na frente de um computador, ajustar a altura certinha do computador. Hoje é possível fazer isso. Não ficar assim, inclinado, né? Inclinar, uma poltrona agradável, confortável, e você ajustar o seu braço, a sua coluna, não ficar muito arcado. O celular é um dos maiores vilões. Né? Então hoje em qualquer lugar você está com o celular, você arca, você entorta, você vai para lá, você vai para frente. E a pessoa esquece, né? A pessoa fica vibrado ali com o celular e esquece. Hoje eu não sei se vocês já perceberam isso, ou até mesmo você, Renato, na rua a pessoa anda no celular. Já vi isso aí. Ela corre um risco de tropicar, ou um buraco, ou um poste, ou ser atropelado. Então, olha o que ela pode gerar para ela mesma e para outras pessoas. Com certeza. Só o fato de estar num momento que não é para estar olhando, e ela pode causar um grande problema para ela e para outros. Né? Então isso impacta diretamente. Mas esse do celular, eu vi até um noticiário um tempo atrás, que a pessoa, os jovens, né, a gente vai abordar um pouco isso também, ele fica muito com o pescoço inclinado, né? Então pode ter lesões no pescoço. Então, toda a área cervical, né? Cervical, escápula, ombros, né? Então isso tudo acaba dando pressão. Então gera pressão muscular, então tensão muscular. Então quando isso acontece, gera as dores. Né? Fica aquele arcamento, né? Até mesmo na frente do computador, você vai indo. A pessoa está indo assim, tá. Visão, tem uma distância, né, do monitor, é importante isso, para não afetar também a visão. Então a altura que você vai trabalhar, os fones hoje, né? De repente você conecta lá uma altura agradável para não aumentar o decibéis, para atrapalhar a audição também, isso é muito importante. Porque e geralmente essas lesões, digamos assim, obviamente ela não acontece naquele momento, é uma consequência isso, né?
Então, assim, quais são os primeiros sinais que a pessoa pode ter, que a pessoa está fazendo, por exemplo, trabalhando no home office, mas tendo uma postura errada? O corpo dá alguns sinais que ela consegue perceber que está na hora de mudar a postura, trabalhar de uma forma diferente? O sinal é dor. É dor. Você vai sentir um incômodo, você vai sentir um incômodo, de repente você não sentia. Aquele mal-estar que você não sentia. Né? Tem muitas pessoas que às vezes no dia a dia não tomam água. É uma coisa tão simples, é tão necessária, né? É gratuita, assim, sim. Se você for analisar no contexto. E isso tudo pode causar algo que ela não entenda, Entendi. Mas gera dor. Ela está numa má postura, mas ela não toma uma água durante o dia. Né? 2,5 litros, 3, dependendo, é o que a gente precisa tomar. E muitas vezes aquela pessoa não tomou nem um copo de água no dia. Aí o corpo vai sentir. E vai sentir. E quando vê, você sente aquele probleminha na coluna, lombar, numa cervical, no ombro. Então você começa a entender que o corpo já está falando, opa, dá uma olhadinha aí, Debson. Tem algum problema. Tem alguma coisinha aí. Dá uma melhorada, aí você começa a analisar. Para prevenir, por exemplo, qual que é o efeito do alongamento? Existe uma técnica específica de alongamento para mitigar esses impactos no corpo? Hoje em dia existe muitos alongamentos. Né? Então, hoje se você pesquisar, hoje a tecnologia nos dá esse acesso. Isso, né? É uma facilidade, né? Excelentes profissionais, excelentes vídeos que você pode fazer um alongamento, e isso é interessante, é importante. Mesmo no home office, você fazer isso, ter esse hábito de fazer, ao acordar, fazer um alongamento de pescoço, de ombro, de braço, de perna. Então, para que você tenha um dia, né, muito bom, produtivo. Até mesmo atividade física, viu? Que muitas vezes, de repente, a pessoa já não tinha, agora muito menos tem. Aí tem menos, não pode sair, eu não podia sair, Exato. né? Hoje tem menos restrição, mas quando tinha mais restrição, podia sair. E isso é importante, a pessoa se manter em movimento, né? Muito bom. A gente vai por um breve intervalo. Continue acompanhando aí, tem mais informação e conhecimento para você. Voltamos já no programa Avanço Tecnológico. Olá pessoal, voltando ao programa Avanço Tecnológico, hoje nós estamos falando um tema muito interessante, o efeito da tecnologia no corpo humano. Mas não é o efeito do comportamento que a gente tem em função da tecnologia, né? Para isso eu estou recebendo aqui o Debson Andrade, ele que é reflexoterapeuta e é proprietário da empresa Reflexoterapia, especialista nessa área, e está passando bastante conhecimento e informação para nós. Muito obrigado, Debson, mais uma vez por estar aqui. Então, igual eu falei no início aqui, né, o problema não é a tecnologia, pelo contrário, a tecnologia nos possibilita acesso, né, informação, comunicação, e dentre outras coisas que a gente aborda bastante aqui no programa, né? Mas é o efeito do mau uso da tecnologia, né, no sentido, igual nós falamos do home office, né? Não é o problema ter home office, mas a postura, a forma que você senta, né, a condição do seu dia a dia, né, a falta de exercício físico e tudo mais. Dentre isso, tem um termo que é muito conhecido, que é LER. O que é LER? São lesões por esforço repetitivo. Né? Então, o que acontece? Então, dependendo da carga horária ou de como a pessoa vive no seu dia a dia, ela fica muito tempo naquela posição, naqueles movimentos, naquele esforço físico. Então, isso acaba causando muitas lesões. Lesões de tendinite, então bursite de ombro. É uma coisa... Então, são coisas que vai agravando na pessoa. Então, pessoas que trabalham anos numa mesma posição, no mesmo segmento. Então, hoje, antes da gente abordar aqui, estava falando sobre empilhadeira, né? Isso. Empilhadeira, o profissional geralmente ele senta ali, ele tem a carga horária naquele 8 horas, 7 horas de trabalho naquela postura, ele senta. Além da vibração que ele sente, né? A tensão do material, o maquinário para poder você estar executando as manobras, e fora a postura. Entra a temperatura, chuva, sol. Então é muito repetitivo isso no dia a dia. Né? Então o barulho interfere diretamente. Então quando isso vai acontecendo e a pessoa não busca algo para que isso melhore, gera lesão, gera patologia. A nossa geração, né? Nós tivemos a oportunidade de ter uma geração que jogava bola, né? Jogava vôlei, corria, tudo mais. Maravilha. É uma geração muito mais ativa, eu acredito. Essa nova geração, por exemplo, os jovens, né, que nos assistem, tem bastante jovem que nos assiste, os nossos telespectadores, que fica muito na internet e tudo mais.
qual o conselho que você dá para eles? É se movimentar. Né? A gente estava partilhando sobre... Não tem problema jogar videogame, claro que não. Não, né? Mas... não. Tudo tem que ser controlado e organizado. Né? O jovem, as crianças hoje, a criança nasce, dependendo, 1, 2, 3 anos, já está mexendo no celular. Já mexe com o dedinho lá que é tranquilo, já sabe o desenho que quer. Então, se não colocar lá, chora. Então, você tem que começar a organizar isso desde pequeno hoje, né? Nessa geração. Então, nossa geração não tinha celular. Então, nossa geração era essas brincadeiras, digamos assim, mais saudáveis. Então, que fazia com que a gente se movimentasse. A gente caía, a gente se machucava. Sim. Então, mas só que era algo que construía algo diferente na nossa estrutura física e emocional. Legal. Então, a gente tinha uma musculatura mais forte, a gente tinha uma articulação melhor, a gente tinha uma saúde melhor, né, física e emocional. Perfeito. Então, isso tudo, de alguma forma, veio mudando no comportamento. Então, pessoas com a tecnologia, elas foram ficando mais estagnadas no sentido de um exercício, de se movimentar. Continuaram inteligentes, continuaram pessoas fabulosas e vieram uma outra estrutura maravilhosa que está chegando, né? Mas é necessário, acho que, resgatar isso para que você não tenha problemas posteriormente aí na frente. E pensar no corpo, que é o que sustenta tudo isso que a gente faz, né? Eu trabalho também com a massagem desportiva. Então, o maior atendimento com a massagem desportiva são atletas de alto rendimento. Então, quando existe esse desgaste físico, essa intensidade de treino, a gente recupera essa musculatura. Né? Então, quando você olha lá atrás, nós, né, que tinha uma atividade, era jogar bola, era jogar, né, pega-pega, não sei o quê, então você era ativo. E muitas vezes a gente não buscava, porque a gente tinha outros recursos, né, de trabalhar, e a gente não tinha, digamos assim, um estresse, uma tensão, que hoje muitas vezes o jovem tem, a criança tem. Então, quando a gente estimula esses pontos, essas musculaturas e solta, né, libera adrenalina para que ela possa ter um pré-treino, um pós-treino, ou até viver bem no seu dia a dia. Não é necessariamente um atleta de alto nível, mas você que pratica uma profissão que gera uma posição repetitiva e precisa trabalhar aquela musculatura, aquela articulação. A técnica da massoterapia, ela é uma técnica japonesa? Ela é oriental. A massoterapia envolve técnicas orientais. As técnicas orientais. Isso. Então tem a reflexoterapia, tem a ventosa, então tem a auriculoterapia, né, que são pontos, né, sementes que a gente coloca em ponto específico nas orelhas. Interessante. Também consegue trabalhar toda a estrutura do corpo. É magnífico. Mas assim, hoje existe um avanço nessa área? Estão se desenvolvendo novas técnicas ou não? Essas técnicas, elas são suficientes para as características que temos hoje? O que eu posso dizer para você hoje, o que eu acabo aplicando, no caso eu trabalho, como eu falei para você, a massagem desportiva. O que tem dentro dessa massagem desportiva? Uma pistola. Essa pistola eu devia ter trago mais uma outra oportunidade, ou eu posso deixar com vocês. Ela libera a musculatura com punções. Olha. Então ela, de vez de você, quando você trabalha soltando a musculatura, você pode trabalhar ela pinçando. Então tem várias pontas, né, várias partes que você pode estar encaixando nela e liberando essa musculatura. É algo que vem para ajudar até o próprio terapeuta, né? Então, como ele trabalha bastante, ele consegue não, digamos assim, gerar uma própria lesão, né? Porque é muito repetitivo, a gente trabalha com muita pressão. Exatamente. Então ela vem em auxílio disso. Parabéns, cara, pelo trabalho, bacana. A própria ventosa. A ventosa, só para a gente ressaltar, hoje a gente usa uma pistola e é um acrílico. Olha. Mas quando ela veio, era vidro ou copos e que eram tirado, né, o oxigênio para poder gerar as ventosas. Então montava uma estrutura, acendia um fogo, né? E essas ventosas você queimava oxigênio e é usado até hoje. E eu vou me adaptar a isso também, porque é maravilhoso lá onde nasceu as ventosas, né? As primeiras técnicas, né? E hoje tem, nesse avanço, tem a pistola, que ajuda que é mais a ser acessível, mais rápido, mais assertivo. Mais assertivo também na aplicação das ventosas.
Excelente, olha, É Debson, bacana. mais uma vez, muito obrigado por passar essa informação e conhecimento para nós. Deixa o contato da quem quiser saber mais sobre a reflexoterapia. Bacana, eu agradeço a todo mundo, né? Foi um prazer estar aqui. Renato é um amigo de infância, né? E a gente pode estar hoje partilhando experiência. Então eu trabalho com a Reflexoterapia, o nome da empresa. Sou de Pindamonhangaba, né? Toda a região ali, a gente está à disposição. Tem um Facebook, pode Debson Andrade, telefone, né? Então, Reflexoterapia, digitou lá, Facebook, você me encontra, e no Instagram, Debson Andrade. A gente pode partilhar um pouco, tem meus contatos lá, né? Código 12 99775 6056. A gente bate um papo, tira as dúvidas. Muito legal. Vai ser um prazer imenso acolher vocês lá. Vale muito a pena. Obrigado, Debson, mais uma vez. Eu Gratidão. vim aqui passar esse conhecimento aos nossos telespectadores. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, chega ao fim de mais um programa Avanço Tecnológico. Continue acompanhando toda a programação da TIM TV, canal 25 e 525 da Clarinet. Um grande abraço. Até o próximo programa Avanço Tecnológico.